Abra, por favor, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Aqui a pastora Silvana, né? A pastora Silvana, ela falava do nosso Abraão, do nosso pastor, e eu nem quero ficar falando porque, graças a Deus, irmãos, o susto passou e o nosso pastor está em casa, o nosso Abraão está em casa e eu tenho certeza mais forte do que nunca. E olha, eu creio que o pastor Toninho vem com muitas... Eu falava agora há pouco para o Dair, né? A hora que o pastor voltar a fazer as reuniões, nós vamos nos preparar para trabalhar o dobro. Porque ele vai vir com muita ideia, vai vir com muito projeto, né, Lê? Ele vai vir com muita ideia. Então, assim, os pastores, os diáconos, a equipe, que se tiver de descansar alguma coisa, aproveite agora. Porque depois que o pastor voltar, é ideia que vai ser colocada em prática, e é assim que tem que ser. Amém, gente? Foi bem esses 12 dias aqui? Glória a Deus. Atos capítulo 27, versículo 27, pastor Toninho, um abraço para o senhor. Onde está a câmera? Essa daqui? Um abraço para o senhor, pastor, para a pastora Lourdes, para toda a família, em nome de Jesus, viu? O senhor está mais bonito ainda agora, viu, pastor? Vocês viram o vídeo do pastor? Está bonito ou não está? O pastor está bonitão, né? Deus abençoe, pastor. Atos 27, 27, está escrito: na 14ª noite, à deriva, em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros. Pouco depois de 27 metros, temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram botes salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Se você puder, vira a página no capítulo 28 agora. E vai comigo no versículo 10, onde está escrito assim: passamos 3 meses maravilhosos em Malta. Eles nos trataram como reis, cuidaram de todas as nossas necessidades e providenciaram o que foi preciso para o restante da viagem. Um navio egípcio que tinha invernado no porto estava partindo para a Itália e embarcamos nele. E o navio tinha esculpido na proa uma figura de deuses gêmeos. Amém? Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é impressionante por várias razões. Entre as razões que o Paulo chama a atenção nossa, é a sua determinação, é a sua coragem, é o seu afinco nas coisas de Deus. E o texto em questão que nós lemos aqui, conta a história de que Paulo tinha sido acusado de causar um tumulto no templo de Jerusalém. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, tentando acusar o apóstolo Paulo, tentando pegar o apóstolo Paulo de alguma maneira, eles acusaram ele de causar tumulto, de provocar bagunça, o que era proibido na lei. Então Paulo vai preso, e daí eles levantam algumas falsas testemunhas. Eles levantam lá várias pessoas que confirmaram a história de que Paulo estava causando tumulto, de que Paulo estava levando as pessoas a bagunçar dentro do templo. Então ele vai preso.
E quando Paulo vai preso, a primeira etapa dessa prisão é o julgamento pelo sinédrio, que era uma espécie de colegiado local ali. E o sinédrio julga o apóstolo Paulo culpado. Quando ele é julgado culpado e condenado, e a condenação poderia ser açoites, prisão perpétua ou mesmo a pena de morte. E o sinédrio condena o apóstolo Paulo à morte. Ele faz um apelo. Ele diz assim, não, como eu também sou membro do sinédrio, porque Paulo era um homem muito estudado, ele disse assim, como eu também sou membro do sinédrio, eu quero ser julgado pelo rei Herodes e pelas leis da nossa nação. Então eles enviam o apóstolo Paulo a Cesareia Marítima. E lá ele espera 2 anos pelo seu julgamento, preso. Depois desses 2 anos vem a resposta. Condenado também. E a condenação? Morte. Então agora ele foi julgado pelo sinédrio, agora ele foi julgado pelas leis dos judeus, pelas leis não apenas religiosas, mas civis, e ele também é condenado. E agora, para não ser executado, o apóstolo Paulo faz um último apelo que lhe cabia. Ele diz assim, eu também sou cidadão romano, e eu tenho como cidadão romano o direito de apelar a César. Eu tenho o direito de apelar para ser ouvido e julgado pelo próprio imperador. Isso era uma lei que apenas os romanos tinham essa prerrogativa. E Paulo tinha dupla cidadania. Nesse sentido, Paulo é parecido com você e comigo. Porque eu e você também temos dupla cidadania. Você tem a cidadania terrena, mas você também tem a cidadania do céu. Quando você perde aqui na terra, você apela lá para o céu. E quando você apela para o céu, você tem um Deus que julga em seu favor. Você tem um Deus que age em seu favor. O apóstolo Paulo, ele tem a cidadania romana e ele diz assim, eu quero ser ouvido e julgado pelo próprio imperador. E ele tem esse direito. Se quer ser ouvido por César, nós vamos te enviar para César. Como eu disse, ele está em Cesareia, preso. Ali é o maior porto na época do Oriente Médio. A costa de Cesareia é o mar Mediterrâneo. E ele sai dali num barco, direção a Roma, para ser julgado pelo imperador. Quando ele está sendo levado para o barco, o capitão daquele barco é um centurião chamado Júlio. Júlio, centurião, leva com ele 100, como todo centurião, leva com ele 100 soldados romanos. No barco estão indo, está escrito aqui na Bíblia, capítulo 27 e 28, no barco estão indo 276 vidas. 276 pessoas. 100 são soldados, alguns fazem parte ali dos marinheiros, da tripulação do navio, e o restante são prisioneiros. São homens condenados que estão indo para Roma também para serem julgados. Quando Paulo está entrando no navio para ser julgado, para ser levado para Roma, chega os membros do sinédrio que acusaram o apóstolo Paulo. Eles teriam que ir junto para ser as testemunhas de acusação. Mas eles não querem ir juntos. Então eles enviam os pergaminhos do processo de acusação contra o apóstolo Paulo. Hoje, por exemplo, quando você vai na delegacia para fazer uma queixa, ali fica registrado no computador toda a queixa, tudo que você está reclamando. Naqueles dias era escrito em pergaminhos com couro de carneiro, couro de cabra. E esses pergaminhos chegavam a ter 1,5 metros de largura por 1,5 metro. Então, eram grandes pergaminhos que enrolados davam vários, estavam escritos ali toda a acusação contra o apóstolo Paulo. E o historiador diz que eram 83 pergaminhos de acusação contra Paulo. Tudo mentira. Tudo falsa acusação.
mas tinha nome de quem acusava, tinha endereço, tinha o que acontecia, tinha assinatura de várias pessoas dizendo: eu vi o apóstolo Paulo fazendo isso. Era tudo mentira. Mas estavam ali mais de 83 rolos de acusação. Paulo sozinho, sem defesa, ao chegar diante do imperador, o imperador ia falar: qual é a acusação? Eles trazem 83 pergaminhos, mostram para o imperador. O imperador diz: esse homem é um bandido, olha quanta coisa escrita contra ele. Então Paulo é desfavorecido com isso. Mas eles saem de Cesareia Marítima. E a navegação começa. A Bíblia diz que eles param um pouco, 3 dias depois, e logo eles continuam a jornada. No 3º dia de viagem, Deus visita o apóstolo Paulo em sonho. E Deus dá uma visão para o apóstolo Paulo. Ele diz assim: Paulo, esse navio vai afundar. Esse navio vai se perder. Aí Paulo fica assustado: o que vai acontecer, Senhor? Nós vamos morrer? Aí Deus diz assim para Paulo: não, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ninguém. Mas o navio vai afundar. Então o apóstolo Paulo se vê na obrigação de dar essa mensagem para o centurião. Sabe que às vezes você vai dar uma mensagem de Deus para alguém, né? E nem sempre as pessoas acreditam, não é assim? Às vezes você quer falar algo de Deus para uma pessoa, mas ela é resistente, ela resiste àquela palavra que você está dando. O apóstolo Paulo chega para o centurião e fala assim: esse barco vai afundar. Quem disse, Paulo? Deus. Deus disse. Mas por que Deus vai afundar o navio? Eu não sei por quê, mas ele vai. Mas ninguém vai morrer, centurião. Aí o centurião fala assim para o apóstolo Paulo: Paulo, você está viajando. O meu capitão, o meu comandante do navio é um homem extremamente experiente. Está escrito isso na Bíblia. É um homem extremamente capacitado. Os meus marinheiros são homens experientes, sabem comandar um barco. E esse barco é barco que enfrentou muitas tempestades até hoje. Não tem como esse barco afundar. E aí o apóstolo Paulo diz: eu só sei que vai afundar porque Deus falou. Quando Deus fala, acontece. Amém, gente? Quando Deus fala, é ano de céu aberto. É ano de céu aberto. Quando Deus deu essa direção para o nosso pastor, foi por volta do mês de agosto, setembro do ano passado. Eu lembro que eu estava aqui no escritório regional, o pastor estava... Era outro assunto que ele estava falando, mas daí do nada ele falou assim: 2021 é ano do céu aberto. E o tema do céu aberto começou a crescer o tema. E por fim o Brasil todo abraçou esse tema, não só na igreja quadrangular, mas você vê esse tema foi reverberando em todos os estados do Brasil, em várias denominações. E nós temos visto que isso é uma palavra profética dada por Deus ao nosso pastor. É ano de céu aberto. E quando o céu está aberto, as coisas, os milagres acontecem. Veja, quando você está debaixo da nuvem. Lembra que Jesus foi batizado por João Batista? Jesus é o próprio Deus. Evangelho de Mateus capítulo 3. Se for ver, ele não tinha necessidade de obedecer a ninguém. Mas como homem, ele quis dar o exemplo. Ele se fez obediente. Ele vai lá, se coloca debaixo da autoridade de João Batista. Ele faz João Batista ser o pastor dele naquele momento. E ele se batiza. Ele é batizado por João. E o que a Bíblia diz no capítulo 3? Quando ele saiu das águas, o céu se abriu. E uma voz do céu veio dizendo: esse é o meu filho amado, que só me dá alegria. E logo o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E ali Jesus foi fortalecido, enfrentou o deserto. Os milagres começaram a acontecer. Então quando você se coloca debaixo de uma cobertura espiritual, como nós temos, o céu se abre. Jesus saiu das águas, o céu se abriu. O céu vai se abrir, meu irmão. O céu vai se abrir, minha irmã. O apóstolo Paulo, ele avisa que o barco vai afundar. O comandante diz assim para Paulo:
Nós não vamos ler aqui, mas depois você confere na Bíblia. O comandante diz assim para Paulo: Paulo, desculpa, mas entre você e os marinheiros, eu fico com os marinheiros. Ele diz assim: entre você, Paulo, e os meus subordinados, eu fico com eles. Confio mais neles. O apóstolo Paulo diz: então tá bom. Então tá bom. Aí chegamos aqui no versículo 27 que nós lemos. Na 14ª noite, por volta da meia-noite, o mar fica extremamente agitado. O encontro dos mares Adriático e Mediterrâneo. No encontro dos mares, a temperatura da água de um mar com o outro faz com que o choque térmico dê uma explosão maior do que o normal nas ondas. Uma tempestade aparece e o barco começa a ser jogado para cima. Os marinheiros, assustados, porque nunca tinham visto aquilo, à noite, escuro, não tem farol, não tem iluminação como nos dias de hoje, eles começam a jogar o prumo. O prumo é como prumo de pedreiro mesmo. Eles jogavam no mar para ver aonde chegava o fundo do mar, para saber se não ia, o casco não ia bater em alguma rocha e não ia afundar. E eles jogam o prumo, mas eles não têm noção de onde eles estão, está escrito. Eles não sabem onde eles estão. Então eles decidem: vamos ancorar um navio aqui. Joguem as âncoras. O navio tinha 4 âncoras. E eles jogam da proa as 4 âncoras do navio. Quando eles jogam as 4 âncoras, eles pensam: agora o navio vai travar. Mas a hora que as 4 âncoras descem água abaixo, é como se a água jogasse a âncora de volta para o navio. E as âncoras, as 4, voltam jogadas pelas águas no navio, e elas caem na proa, rachando a proa do navio. Nessa hora, está escrito aqui, os marinheiros com medo começaram a fugir. Eles falaram assim: nós vamos morrer, vamos fugir. Eles pegaram os botes e eles começaram a fugir. E aí o Paulo falou assim para o Júlio, para o capitão: olha lá, confia neles. Confia neles, estão fugindo. Só que se eles fugirem, eu não tenho como salvar a vida deles. Nós vamos todos morrer. Então o comandante manda cortar os botes. E aí os marinheiros ficam presos ali no navio também. Imagina o desespero, gente. E aí o apóstolo Paulo diz assim: agora o navio vai afundar a gente. E aí alguns começam a gritar: nós vamos morrer. Paulo diz: ninguém vai morrer. Levante a sua mão para o alto. 2021, ninguém aqui vai morrer. Nós vamos atravessar o ano de fio a fio. E 31 de dezembro, na virada, você vai cantar o hino da vitória, dizendo assim: Deus foi comigo, Deus foi comigo, Deus andou comigo do começo ao fim. Você crê nisso? Olha, morrer faz parte. O homem nasce, o homem cresce, vive, um dia ele morre. Tem hora para tudo. Mas 2021 não é hora de morrer. 2021 é hora de céu aberto. Deus tem céu aberto para você. Creia nisso, Deus tem céu aberto para você. O apóstolo Paulo fala assim para eles: ninguém vai morrer aqui não. O navio vai quebrar. E aí a onda vem, parte o navio no meio. A hora que o navio partiu no meio, alguns começaram a gritar assim: nós não sabemos nadar. O apóstolo Paulo falou: quem não sabe nadar, agarra nas madeiras, agarra pedaço de madeira. Os que sabem nadar, vai nadando. E eles vão nadando, outro agarrado na madeira. Eu sei que todos foram parar numa ilha. Por incrível que pareça, à noite, cada um nadando para um lado, um com madeira, outro sem madeira. Deus fez com que todos chegassem no mesmo lugar. Já na ilha, o apóstolo Paulo fala: conta todo mundo. E vai, 1, 2, 3, 200, 260, 276. Ninguém morreu. Todo mundo saiu com vida daquele naufrágio. Agora o apóstolo Paulo está andando e as pessoas olham para ele e falam assim: esse homem fala com Deus, hein? Agora o apóstolo Paulo está andando, aqueles homens, marinheiros, prisioneiros, comandante, o centurião Júlio, eles olham para o apóstolo Paulo e eles falam assim:
esse homem sabe o que ele fala. Tem coisa que acontece na nossa vida para mostrar que Deus é conosco. Deus permite algumas coisas para mostrar para o mundo todo que Ele é conosco. Se não fosse aquele naufrágio, o comandante não ia dar ouvido para o apóstolo Paulo. Se não fosse aquele naufrágio, ninguém ouviu o que ele falava. Mas escuta só. Quando eles chegaram na ilha, está escrito aqui que os bárbaros que moravam na ilha, os nativos da ilha, receberam eles. E receberam muito bem. Fizeram uma grande fogueira. E ajuntaram todos em volta da fogueira. Aqueles bárbaros, eles trouxeram carne, eles trouxeram fruta. E eles começaram ali a aquecer os náufragos, né? E a Bíblia vai dizer que em algum momento da noite, o apóstolo Paulo viu que a fogueira estava apagando. E ver o fogo apagando fez com que o apóstolo Paulo se levantasse, pegasse alguns gravetos, para levar até a fogueira, para atiçar o fogo, para acender mais o fogo. Só que o problema é quando o apóstolo Paulo pega os gravetos, diz a Bíblia, uma serpente saiu do meio dos gravetos e grudou na mão do apóstolo Paulo, mordendo o apóstolo Paulo. Detalhe, é a serpente mais venenosa que existia naquela região. A pior de todas as serpentes. Os moradores da ilha já conheciam a serpente. E eles sabiam que tomou a mordida da serpente e já era, morreu. Então ali dividiu em dois grupos. Tinham aqueles que conheciam o apóstolo Paulo, os que vieram com ele do navio, e eles falaram assim, com Paulo não se brinca, essa serpente aí, não sei se vai matar o apóstolo Paulo não. Nós podemos chamar eles de São Paulinos. Estavam torcendo para o apóstolo Paulo. Já os da serpente, nós podemos chamar eles de serpentinos. A torcida era para a serpente, vai cair. Eles falavam, o apóstolo vai morrer. Porque ninguém sobreviveu a uma picada daquela serpente até então. Ninguém. Todo mundo que tomou a mordida daquela maldita cobra morreu. Escuta só. E detalhe, ela sai grudada na mão do apóstolo Paulo. Normalmente a serpente morde e solta, né? Ela sai grudada. Escuta o que eu vou dizer para você. Sempre que o fogo está apagando e você quer atiçar o fogo, você quer acender o fogo, sempre que você quer fazer o fogo pegar mais forte, a serpente se manifesta. Sempre que você quer trazer mais fogo, mais chamas para a sua fé, o diabo fica, nós podemos dizer assim, o diabo fica endemoniado. Ele fica pior do que ele é, porque ele não quer ver a sua fé acesa. Todo mundo ali, o fogo apagando, o apóstolo Paulo vai pôr lenha na fogueira, a serpente mordeu a mão dele. Só que o que ele faz? Ele pega aquela cobra e joga no fogo. E ela é queimada. E sobe a fumaça da cobra queimada. E todo mundo olhando para Paulo, esperando ele morrer. E Paulo fala assim, e aí gente, vamos continuar conversando? E eles ficaram maravilhados. A palavra de Deus diz assim, se pisardes em alguma serpente, ou beberdes alguma coisa mortífera, mal algum você sofrerá. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a sua família e seus bens não serão atingidos. Pode ser picado, mas não vai morrer. Se passares pelo fogo, Isaías escreveu, chama alguma arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Creia nisso, igreja. Creia nisso. Nós passamos pelo vale, mas nós chegamos do outro lado.
Ainda que você, pastor, eu estou passando por uma luta, lá em casa tem alguém com problema, eu estou com um parente internado, eu estou com um parente viciado, eu estou com meu casamento passando por uma luta. Descansa em Deus. Nós passamos pelo vale, a serpente se manifesta, mas se manifesta para morrer queimada, porque o fogo de Deus é fogo consumidor. Olha o que a Bíblia diz: vem o nosso Deus, Salmo 50, e quebra o silêncio, e perante ele um fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, igreja. O apóstolo Paulo joga a serpente, ela pega fogo, ela queima. Os bárbaros ficam impressionados, porque todo mundo morre com a picada da serpente. Então agora, a turma do navio já acredita nas palavras de Paulo. E os bárbaros já começaram a dar crédito para o apóstolo Paulo. Eles vão pegar o apóstolo Paulo e eles vão levar Paulo até o chefão da ilha, um bárbaro chamado Públio. E eles apresentam Paulo para o Públio. E quando Paulo, o historiador mostra que através de Públio nasce uma comunidade cristã na ilha de Malta, que está ali nas proximidades da Itália, né? Para baixo um pouco. E olha só, quando Públio se converteu, ele chamou todos os bárbaros, e ele falou assim: agora eu sou servo do Deus de Paulo, e quem não servir o mesmo Deus que eu vai morrer. Quem vai aceitar Cristo aqui? Todo mundo, eu quero. Ninguém, todo mundo se converteu na ilha. Pegaram o apóstolo Paulo e levaram ele para conhecer o pai de Públio, o bárbaro, o velhão bárbaro, que ninguém nunca tinha visto esse homem. E Paulo prega para esse homem, ele se converteu também. Então 3 meses se passaram. E você leu lá no versículo 11 do capítulo 28. 3 meses maravilhosos em Malta. Eu estou lendo na versão da Bíblia A Mensagem, que é muito próxima da Nova Versão Transformadora, e está escrito bem assim: passamos 3 meses maravilhosos em Malta, e eles nos trataram como reis, e cuidaram de todas as nossas necessidades. Então Paulo está andando na ilha agora, e ele é o pastor da ilha. Ele vê o centurião Júlio. Ô pastor Paulo. Já mudou a conversa. O apóstolo Paulo agora passa e ele é a autoridade ali. Ele é o pastor de todo mundo ali na ilha. Ele ora por cura, ele ora por libertação, ele ensina a palavra, ele mostra o evangelho. Ali as pessoas começam a aprender o que é ser cristão. Ali o apóstolo Paulo desenvolve um trabalho extremamente bem sucedido em 3 meses. Passado 3 meses, está escrito aqui, que ancorou naquela ilha e dormiu ali, passou uma noite, um navio que vinha de Alexandria, e que o destino era Roma. E Paulo precisa ir para Roma. Deus disse para Paulo que agora ele tinha que fazer a obra em Roma. E quando ele diz: gente, está aí o navio, vamos embora para Roma. Os próprios soldados romanos e o próprio centurião falam assim: mas Paulo, se chegar lá em Roma, eu vou ter que levar você até o imperador. Eu vou ter que levar você para ser acusado. E aí o apóstolo Paulo falou assim: onde é que estão as provas? As cartas de acusação? Onde é que estão os pergaminhos que davam conta de me acusar? Aí o Júlio falou assim: afundaram junto com o navio. Sem acusação, sem prova, não há crime. O apóstolo Paulo falou: foi para o fundo do mar todas as acusações contra mim. Vamos para Roma. Deus já cuidou de tudo. Essa é a primeira vez que Paulo chega em Roma. Ele vai ser condenado no futuro,
quando Nero se levanta contra os cristãos e acaba condenando até o apóstolo Pedro. Mas nessa ocasião, o apóstolo Paulo chega diante do imperador e o imperador fala: quais são as acusações? O comandante Júlio fala: as acusações se perderam no naufrágio. O imperador diz: caso encerrado, inocente. Ele fica 30 anos pregando a palavra em liberdade em Roma, fazendo a obra, levantando discípulos, levanta ali Áquila, Priscila para fazer a obra. É extraordinário o trabalho que Paulo faz em Roma. Deixa eu dizer para você, muitas palavras se levantaram contra você e sua casa em 2020. Palavras de morte, palavras de condenação. O diabo fez de tudo para fazer com que você se entristecesse. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: vai para o fundo do mar toda palavra de condenação contra a sua família, toda palavra de maldição mandada contra a sua casa, vai para o fundo do mar. Algumas coisas acontecem, mas é Deus embelezando o testemunho, irmão. Pode ter certeza, você vai testemunhar a sua vitória. Você vai contar: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel andou comigo no meio da fornalha. Imagina o que seria do testemunho de Daniel se não fosse a cova dos leões. O que seria de Sadraque, Mesaque e Abednego se não fosse a fornalha de fogo? Algumas coisas são para embelezar o testemunho. Aquele naufrágio todo, aquela luta toda, foi para Deus mandar para o fundo do mar as mentiras que o diabo escreveu sobre o apóstolo Paulo. Deus está dizendo: eu vou mandar para o fundo do mar todas as mentiras que têm se levantado contra a sua vida, todas as palavras mentirosas de engano que têm se levantado contra você, tudo que o diabo escreveu contra você, vai para o fundo do mar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, fique em pé, por favor, fique em pé se você pode. Coloque a sua mão no coração, na altura do coração, por favor, coloque a sua mão na altura do seu coração. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O naufrágio fez com que as mentiras se perdessem, fez com que Paulo ganhasse a tripulação para Cristo, fez com que a ilha fosse ganha para Cristo. E ele que estava indo num barquinho para Roma, agora sai da ilha num navio de Alexandria. E nesse navio, ele não vai mais como um condenado. Ele não vai mais debaixo do jugo daquelas mentiras todas que estavam escritas nos pergaminhos. Mas ele vai como um homem que pode dizer a verdade, sem nenhuma armação por trás tentando condená-lo. Creia nisso. Tudo que tem acontecido tem o trabalhar de Deus. Igreja, tem o trabalhar de Deus em tudo. Deus é Deus de detalhe. Deus sabe o que faz. A gente não entende algumas coisas, mas Ele sabe de tudo. Se você pode, feche os seus olhos. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida. Talvez o diabo já usou pessoas para escrever. Talvez o diabo já usou pessoas para levar aquele filho para as drogas, aquele marido para a bebida, ou mesmo para tentar convencê-lo de que a doença não tem cura. Talvez o diabo escreveu uma carta de divórcio, e você pensa que a única saída é a separação. Talvez você está pensando que o único jeito de resolver o problema é saindo de casa. Talvez o diabo escreveu a falência, o fechamento da empresa, do negócio, a quebra financeira. Mas Deus está dizendo nessa noite para você: isso tudo vai para o fundo do mar. Apenas confie no Senhor.
Ninguém vai morrer nesse naufrágio. Deus está cuidando de você. Deus cuida de nós. Como nós ouvimos o ministério do louvor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus sabe de todas as coisas, igreja viva. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe quem é você e Ele te ama. Ouça, eu ouvi um pastor dizendo esses dias, eu achei muito bacana. Jesus falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque Jesus falou: qual é o rosto que está na moeda? E aí disseram: o rosto é do César. O imperador da época de Jesus é Tibérius Augustus César. Augustus é o nome que ele mesmo se deu. Quer dizer, filho do divino. E ele amava o dinheiro. O que ele mais amava era o dinheiro. E por isso ele falou: eu vou pôr o meu rosto no dinheiro. O dinheiro sou eu e eu sou o dinheiro. E todo mundo que pegar o dinheiro na mão vai ver o meu rosto. Então Jesus falou: de quem é o rosto? De quem é a imagem? A insígnia cunhada na moeda. A imagem é de César. E aí Jesus disse: então dá para o César o que é de César. E para Deus o que é de Deus. O único lugar que Deus colocou a imagem dele, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele estava dizendo assim: Augustus Tibério César ama o dinheiro e por isso ele põe a imagem dele no dinheiro. Deus disse: eu amo o homem e a minha imagem eu coloco no homem. Só que César jamais colocaria a semelhança dele no dinheiro, porque a semelhança tem a ver com comportamento. Já Deus, além de colocar a imagem dele no homem, coloca também a semelhança. Deus estava dizendo assim: o homem vai ser como eu. Ele vai amar como eu amo, perdoar como eu perdoo. Ele vai pensar como Deus. Por isso o salmista diz que quem é o homem para que Deus se lembre dele? Contudo, por um pouco menor do que Deus, o fizeste, com honra e glória o coroaste. Então, veja só. Deus ama o homem de tal forma que Ele colocou a imagem e a semelhança dele dentro do homem. Você é a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Ele se preocupa com as coisas que você também gosta. É claro que o principal é a salvação das nossas almas. Mas, e não tenha dúvida disso, é para isso que Jesus veio, para garantir a salvação da nossa alma. Mas os anos que você viver aqui na terra são do interesse de Deus, que você viva feliz. Ele se preocupa com o seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho. Ele se preocupa quando você é caluniado. Ele se preocupa quando você é perseguido. Por isso, quando é necessário, Ele faz um barco inteiro naufragar, para que as mentiras possam ir para o fundo do mar. Confia no seu Deus. Deus está no controle de tudo. A gente não pode pegar em ninguém, né? Mas dá uma cotovelada só assim, e fala assim, confia em Deus. Fala assim: Deus está no controle de tudo. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós não temos crido num Deus de pau, nem de pedra, nem de gesso e nem de metal. Mas nós temos crido num Deus vivo e verdadeiro. O Deus que visitou o nosso Abraão, como ele disse no testemunho, que teve uma visitação e vai contar para nós como foi. É um Deus vivo. E é nesse Deus que nós temos crido. Por isso, meu Deus, toda carta de afronta, toda palavra maligna, toda obra do inimigo que tem se levantado contra essa pessoa, em o nome de Jesus Cristo, caia por terra hoje. Meu Pai, visita esse filho, traz essa filha de volta,
Pai, transforma a mentalidade, a mente, a cabeça desse marido, meu Deus. Senhor, visita o casal, une as famílias. Pai querido, nós sabemos que a Sagrada Família é a instituição que o Senhor mais zela nessa terra. Por isso, meu Deus, blinda esta casa e cerca esta família com uma muralha de fogo, meu Deus, que nenhum mal consiga tocar nessa casa. Que o Senhor seja glorificado e essa pessoa possa testemunhar: até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.